Olá! Hoje a nossa conversa vai girar em torno do capítulo 18 de Provérbios. E olha, logo de cara um tema salta aos olhos, né? O poder imenso e, claro, o perigo das palavras, da comunicação em si. O capítulo já começa com um contraste bem nítido. Tem o tolo, né, que o versículo 2 diz que não tem prazer em entender, mas sim em expor o que pensa. Exato, só quer falar. Isso. E do outro lado, a profundidade que algumas palavras podem ter, tipo águas profundas, sabe? E a clareza da fonte da sabedoria, como diz o versículo 4, um ribeiro que flui. É uma introdução poderosa mesmo. Ok, vamos dar uma olhada mais a fundo nisso. Com certeza. E essa falta de interesse em entender, essa pressa para falar sem pensar, o texto já mostra as consequências, né? Bem rápido. Sim, o versículo 6 fala que os lábios do tolo trazem briga, contenda. Pois é. E o 7 é ainda mais, direto, né? A boca do tolo é a ruína dele. Os lábios são uma armadilha, literalmente. Uma armadilha fatal, pesado isso. Mostra como a fala impensada pode destruir, começando pela própria pessoa. Totalmente, é um alerta bem sério. E parece que essa destruição não para por aí, né? O versículo 8 tem aquela imagem muito forte sobre a fofoca. As palavras do gossipador. Ah, sim, os doces bocados. Exato. Doces bocados que descem lá pro fundo. Fico pensando, por que doces? Será que é pelo prazer rápido, pela atração que fofocar sobre os outros causa? Olha, é uma boa pergunta. Talvez indique justamente isso, né? Aquele prazer momentâneo, mesmo sabendo que aquilo corrói por dentro. É, faz sentido. Penetra fundo. O que é fascinante aqui é como o capítulo liga isso direto ao caráter da pessoa, sabe? A tolice não é só, sei lá, não saber algo, é uma atitude. E essa atitude se revela muito na fala apressada, no julgar sem ouvir. O versículo 13 nossa, é duro. Qual deles? Ah, o que diz que responder antes de ouvir. Isso. Não é só falta de educação, é estultícia mesmo. Tolice com presunção. E o resultado? Vergonha. Não tem erro. É verdade. E o contraste vem logo depois, né? O versículo 15. Exatamente. A mente sábia buscando conhecimento. Os ouvidos atentos procurando a sabedoria. É outra postura, né? Uma de aprendizado constante. E essa ligação entre o caráter e como a gente se comunica, ela continua forte quando o capítulo fala sobre segurança. Onde a gente busca segurança? Tem um contraste ali. Nossa, muito forte entre o versículo 10 e o 11. Ah, sim. O nome do Senhor como torre forte. E isso, um refúgio seguro para o justo. E logo em seguida o rico, confiando na riqueza como se fosse um muro alto. Mas, Só na imaginação dele. É isso. É a diferença entre a confiança real e a ilusão, né? A ilusão de controle que o dinheiro parece dar. e aqui fica bem interessante, porque essa dinâmica continua, percepção versus realidade. O versículo 12. Aquele da humildade e do orgulho. Esse mesmo. O orgulho vem antes da queda, mas a humildade precede a honra. Parece uma lei universal quase, né? Sim, o texto coloca como um princípio mesmo, uma consequência natural da nossa postura interna, que, claro, transparece no que a gente fala e faz. Falando em fazer e nas consequências, o capítulo entra fundo nos relacionamentos também, e de forma bem realista. É verdade. O versículo 19, por exemplo, é impactante. Nossa, muito. Diz que um irmão ofendido é mais difícil de reconquistar que uma cidade fortificada. E as brigas são como trancas de castelo. É uma imagem que dá a dimensão da dificuldade, né? Restaurar laços quando a ofensa foi profunda mostra o peso das nossas ações. Com certeza. O peso das palavras e atitudes nas conexões mais próximas. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê Provérbios 18 tecendo essa rede, né? Palavra, caráter, segurança, relacionamentos, tudo interligado. O poder da língua volta no versículo 21, vida e morte estão ali no controle dela. É muita responsabilidade. Muita, mas também tem o lado construtivo, claro. Encontrar uma boa esposa é visto como um bem, um favor de Deus, lá no versículo 22. Sim, um contraponto importante. E o capítulo fecha com outra comparação forte, o versículo 24. Alerta sobre ter muitos companheiros que podem levar à ruína. Ah, sim.
Aquela ideia de quantidade versus qualidade. Exatamente. Mas celebra aquele amigo verdadeiro, que é mais chegado que um irmão. A profundidade da conexão é o que importa, não o número. Então, o que tudo isso significa? Percorrendo Provérbios 18 fica muito claro esse fio condutor. O impacto gigante das nossas palavras. A escolha constante, né? Entre a sabedoria que ouve e a tolice que fala sem pensar. Entre a humildade que constrói e o orgulho que destrói. Sim, e onde buscamos nossa segurança, em bases firmes ou em ilusões. E claro, a natureza dos nossos relacionamentos. Podem ser nossa maior força ou barreiras quase impossíveis de derrubar. Precisamente. E isso levanta uma questão importante, sabe? Especialmente pensando nessa diferença do versículo 24. A multidão superficial versus o amigo leal. Como é que a gente pode, na prática mesmo, cultivar esses laços que são fortes de verdade, que funcionam como aquela torre forte, em vez de se perder em conexões que, no fundo, talvez até nos enfraqueçam? É uma reflexão necessária. E pensando naquela imagem do irmão ofendido, né, a fortaleza intransponível do versículo 19, que tipo de postura a gente precisa ter para que nossas palavras e ações construam pontes de reconciliação, em vez de levantar muros permanentes justo naqueles relacionamentos que a gente mais valoriza? Fica aí a reflexão, então, sobre como a gente constrói ou destrói nossas conexões.